A escola itálica, ou pitagórica, foi uma das principais escolas da filosofia grega pré-socrática. Ela foi fundada por Pitágoras, por volta mais ou menos do século 6 a.C., na cidade de Crotona, e tinha como símbolo um pentagrama. A escola tem seu nome derivado, como já se deve imaginar, do seu principal representante e fundador, Pitágoras, que era um importante matemático e filósofo grego, que era apaixonado pelos números e defendia que todas as coisas são números, e o princípio fundamental de tudo seria a estrutura numérica, o que quer dizer que o mundo surgiu quando precisou ter uma limitação para o infinito. E essa limitação era formas numéricas sobre o espaço. Pouco se sabe sobre essa escola e sobre seus alunos, porque eles tinham meio que um código de silêncio muito rigoroso. Mas se sabe que, apesar de serem bastante racionais e matemáticos, eles também tinham concepções místicas. Por exemplo, acreditavam que o corpo aprisionava a alma, e essa alma era imortal. E o nosso objetivo de existência seria de tornar a alma mais pura. E a reencarnação era uma consequência desse pensamento, né? Pois a cada vida era possível elevar mais as virtudes da alma e reencarnar de uma forma mais elevada. Essa escola, a escola itálica, foi uma influente corrente da viritológica grega e exerceu uma imensa influência no platonismo, no cristianismo e nas sociedades secretas. A escola itálica foi fundamental de uma extrema importância para o desenvolvimento da matemática grega e forneceu a mais importante base para a medicina científica. Os pensadores mais importantes foram Filofal, Arquitas e Acemão. As principais características dessa escola são o dualismo entre o corpo e o espírito, a doutrina arquétipa dos números, a prática de ritos de purificação, o retorno cíclico dos acontecimentos, inclusive dos espíritos, a complementaridade dos elementos como finito, infinito, amargo, doce, calor, frio, morte, vida, etc. A base para suas respostas eram geralmente sim ou não. Bem, na filosofia a gente tinha os pré-socráticos, os filósofos da Grécia Antiga, que tinham como objeto de estudo, foco de estudo, a natureza. Não a natureza de árvore, de ambiente, a natureza que se refere à natureza das coisas. Principalmente a natureza é, principalmente quando se trata da origem do cosmos, a origem das coisas. Esse é o principal foco de estudo dos pré-socráticos. E esse nome, ele é um nome que mais tem a ver com a praticidade, porque tiveram alguns pré-socráticos que vieram depois de Sócrates. E Sócrates teve sim influência muito grande nesse movimento, só que ele não foi bem o pai. O pai desse movimento foi o Tales de Mileto, que foi um dos primeiros filósofos antigos da Grécia que tiveram relevância, e ele que pegou a explicação metodológica que tinha, que não é uma explicação racional, e trouxe para e substituiu isso pelas teorias racionais que ele tinha. E começou, quando ele fez isso, ele acabou começando um movimento que buscava entender a natureza das coisas, como era chamado na época physis, que tinham como regra entender isso de uma forma racional. E como, e como tiveram vários filósofos pré-socráticos, atualmente na filosofia a gente divide eles em escolas baseado na proximidade de ideias. Pitágoras de Samos nasceu em 570 a.C., na ilha de Samos, localizada na Grécia. Em sua cidade natal, Pitágoras aprendeu matérias importantes, como matemática, astronomia, música, literatura e filosofia. Sem dúvidas, uma das coisas mais importantes na vida de Pitágoras foi ser orientado pelo grande filósofo pré-socrático Tales de Mileto.
Apesar de todo o conhecimento obtido e de suas ideias revolucionárias, Pitágoras começou a ser perseguido e, por causa disso, ele foi para a cidade de Crotona, no sul da Itália. Lá, Pitágoras criou a escola pitagórica, de caráter místico-filosófico. Novamente, Pitágoras voltou a ser perseguido e resolveu sair de Crotona e ir para o Egito. E foi no Egito, ao observar as pirâmides, que surgiu um dos mais famosos teoremas do mundo, o Teorema de Pitágoras. Pitágoras veio a falecer na cidade de Metaponto, no sul da Itália, no ano de 490 a.C., com aproximadamente 80 anos. Pitágoras acreditava que os números eram a base da vida. A partir desta primícia surge o pitagorismo, ou escola pitagórica. Dessa escola se destacam pessoas importantes como Temistocleia, Filolau de Crotona, Arquistas de Tarento, Alquimião e Melissa. Pitágoras dava aulas de matemática, astronomia, música, filosofia, política, religião e moral. Pitágoras acreditava que através dos números eram mantidas a harmonia e a ordem, e através desse pensamento os números significavam a essência das coisas. O Teorema de Pitágoras é um dos mais importantes do mundo. Até hoje, ele é representado pela fórmula C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. O teorema é descrito da seguinte maneira: no triângulo retângulo composto por um ângulo interno de 90 graus, a soma dos quadrados de seus catetos correspondem ao quadrado de sua hipotenusa. O segundo filósofo de quem iremos falar é Filolau de Crotona. Ele nasceu em Crotona em meados do século V, foi filósofo pré-socrático, matemático, autor e professor na cidade de Tarento. Foi um discípulo de Lises, um filósofo grego. Foi professor de Arquitas de Tarento, Demócrito de Abdera e de Cebes e Símias. Acredita-se que foi o primeiro a sintetizar a doutrina pitagórica, expondo-a em um livro chamado Escritos Pitagóricos. Nele trazia as principais descobertas da escola. Muito pobre, precisava vender essa sua obra, que através de Platão, o comprador do livro, temos conhecimento. Provavelmente morreu em sua terra natal, que é Crotona. Para entender o pensamento de Filolau, primeiro é preciso entender o que é harmonia segundo o filósofo. Segundo ele, a harmonia é universalmente o resultado dos contrários. Em outras palavras, é a unidade dos múltiplos ou o acordo dos distantes. O igual não exige harmonia, mas o que não é igual, nem aparentado, e que é desigualmente ordenado, necessita ser unido por tal harmonia para que ele possa ser contido no cosmos. O ser que pertence ao mundo, ao cosmos, é um composto harmônico de elementos ilimitados e limitados, tanto no mundo como nas coisas que ele envolve. Outra área em que Filolau de Crotona vai atuar é na astronomia, onde ele vai desenvolver o seu próprio modelo de universo. No centro do universo de Filolau havia o fogo central, onde a harmonia universal era alcançada. Dos pedaços do fogo central surgiriam os corpos celestes. Então giravam em torno do fogo central a Terra, a Lua, o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, uma esfera de estrelas fixas e a antiterra, que veremos mais para frente. Nesse sistema, a Terra girava exatamente uma vez por órbita, com o hemisfério, lado desconhecido da Terra, sempre enfrentando o fogo central. Então, dessa forma, a antiterra e o fogo central nunca eram visíveis no hemisfério onde a Grécia estava localizada. E assim ele explicava o porquê da gente nunca ver o fogo central do lugar onde estamos. Com essa ideia, Filolau vai ser o primeiro filósofo a atribuir o movimento à Terra. Uma peça fundamental para o modelo de universo de Filolau é a antiterra. Ela seria uma Terra em oposição à nossa. Alguns dizem que ela teria a função de equilibrar o universo e deixá-lo simétrico, mas é mais provável que ela tenha sido criada com o intuito de aumentar o número de corpos celestes ao redor do fogo central de 9 para 10, que os pitagóricos consideravam um número perfeito. Mais uma vez, um exemplo da matemática influenciando em como eles viam o universo e o mundo à sua volta.
No próximo slide, há uma representação do modelo do universo de Filolau e a Antiterra. Aqui estão algumas citações famosas de Filolau. Arquitas foi um filósofo pré-socrático da escola itálica. Ele viveu a sua vida toda em Tarento. Muitos dos documentos que existiam sobre ele não existem mais, eles foram perdidos e destruídos. E os que existem hoje em dia não tratam sobre filosofia, tratam sobre outras coisas como ritmo. Mas, além disso também, as principais contribuições deles não foram filosóficas, foram mais voltadas para outras áreas, principalmente matemática. E, e Tarento atuou em diversas áreas. Ele foi matemático, ele foi músico, ele foi filósofo e ele foi político também. Ele foi um político muito reconhecido também. Mas agora falando mais sobre as contribuições dele, começando pelas áreas que não são filosóficas em si, a gente pode citar as contribuições dele na teoria musical, porque ele fez várias teorias sobre como funciona a música, como a música agrada, como que é essa audição. Além disso, ele foi um político muito amado em Tarento, ele foi reconhecido pelo trabalho. E na matemática, ele resolveu uma série de problemas que existiam na época, da duplicação do cubo. Ele criou a curva de Arquitas e ele também é considerado o pai da mecânica. É a mesma mecânica que posteriormente foi desenvolvida mais ainda por Newton. E, e sobre essa área de exatas, ele, pelas ideias que ele criou na época, ele acabou influenciando depois a adoção da matemática como ensino, como uma das matérias de ensino fundamental nas escolas. Ele foi um grande defensor disso. Ele, inclusive, ele tinha uma paixão, um reconhecimento maior pela aritmética, porque ele apreciava, para ele, a aritmética era a única matéria que conseguia mostrar exatamente o que quer, por causa, principalmente por causa dessa questão de precisão. Agora, tratando sobre as teorias filosóficas dele, primeiramente, ele acreditava que nos estudos que existiam sobre filosofia, e não só sobre filosofia, sobre outras áreas também, um pesquisador sempre tinha que partir de uma base, ou de uma pesquisa de outra pessoa, ou de uma pesquisa própria. Sair, criar, sem ter uma base, não ia levar a lugar nenhum, ia levar só a desentendimento. Arquitas também acreditava sobre a razão como uma forma de acabar com a rebelião. Se a gente resolvesse os problemas racionalmente, não haveria rebelião, não haveria esse tipo de discussão, esse tipo de conflito. Tanto que ele também achava ações antiéticas inválidas, sem justificativa, porque uma pessoa racional iria desistir de fazer uma ação antiética antes mesmo de fazê-la, por ser uma pessoa racional, por ser uma pessoa pensante. Ela ia descobrir por si só que aquela não era uma ação válida e ia desistir. Alcemão de Crotona foi um médico importantíssimo e um filósofo grego pré-socrático da cidade de Crotona. Por isso o nome Alcemão de Crotona. Ele é da geração de pitagóricos contemporâneos ou sucessores imediatos de Pitágoras. Alcemão elevou a medicina a nível de ciência, tendo sido o médico mais importante de Crotona e de maior destaque do período pré-socrático. E por conta das suas contribuições na medicina ocidental, é considerado o avô da medicina moderna. Ele foi o único pensador itálico entre Pitágoras e Parmênides, que suas opiniões temos material suficiente para justificar o estudo, né? Como é normal no que diz respeito aos discípulos de Pitágoras, há pouco material a respeito de Alcemão. Pouquíssimos são aqueles que o conhecem pelo seu próprio nome, mas sabe que o nome do seu pai era Peritos, porque ele escreveu a respeito num trabalho. É possível que ele seja o autor de algumas doutrinas do Corpus Hipocrático, mano.
Ele viveu o auge de sua existência no início do século V a.C., influenciando diretamente o pai da medicina, Hipócrates, e além de ter supostamente influenciado Sócrates e Platão, dois grandes filósofos. Alguns estudiosos e historiadores da filosofia afirmam ter sido um dos mais importantes alunos de Pitágoras, mas Aristóteles afirmava não se poder ao certo saber se ele influenciou ou foi influenciado pela escola pitagórica. Mas é certo que a doutrina de Alcmeon possui uma fortíssima semelhança com a escola pitagórica. Alcmeon escreveu sobre fenômenos naturais e questões filosóficas, como, por exemplo, a imortalidade da alma, e considera que ele foi um dos primeiros a defender a ideia argumentativamente. Ele afirmava que a alma era imortal por conta da sua semelhança com seres eternos. Por exemplo, segundo ele, a alma era imortal por se mover sem o auxílio da força exterior, além de ser um movimento eterno. Para alguns autores, essa teoria teria influenciado a doutrina da alma desenvolvida por Platão no seu livro Phaedo, sendo essa teoria sobre a alma a principal evidência tomada por alguns pesquisadores para dizer que Alcmeon influenciou Platão, né? Alguns de seus escritos mais famosos e mais conhecidos são, abre aspas, das coisas invisíveis e das mortais, só os deuses têm um conhecimento certo. Aos homens, ou a nós, só conjecturar é permitido. Fecha aspas. Abre aspas. O homem distingue-se dos demais por ser o único que compreende, pois todos os outros percebem, mas não compreendem. Fecha aspas. E, abre aspas, os homens morrem porque não podem unir o princípio e o fim, isto é, nele existiria uma alma que permite realizar o movimento do corpo, mas não realizar um movimento circular contínuo. Fecha aspas. Na medicina, Alcmeon é considerado um mestre da anatomia e da fisiologia, pois ele fez uma operação nos olhos. Ao que tudo indica, ele realizou a primeira dissecação de um cadáver humano, descobrindo assim os nervos ópticos. Alcmeon defendeu que o sexo de uma criança está condicionado pela preponderância da semente paterna ou paterna. O que quer dizer? Quer dizer que a semente que tiver maior dominância vai ser aquela que vai dizer qual o sexo da criança. Alcmeon também considerava que a mulher era portadora e emissora de um sêmen, ou licor materno, sendo essa teoria foi até acolhida. Alcmeon conseguiu explicar fisiologicamente o acordar e a morte. Ele também tentou formular uma hipótese sobre o sonho. Essa hipótese, ele dizia que o sonho é o resultado do aumento da quantidade de sangue. Assim como os pitagóricos, ele tinha uma visão esquemática geral da constituição do corpo humano, da natureza, da saúde, sendo o primeiro a descrever a saúde e a doença. E disse ainda que a fonte da doença estaria relacionada com o indivíduo e com fatores externos a ele. Alcmeon elaborou uma tabela de pares opostos, que funcionaria como um princípio, um grande número de pares opostos, na qual o corpo humano é formado, além de líquidos ou humores diferentes. Diferente dos pitagóricos, que também fizeram uma tabela, Alcmeon não afirmou claramente quais e quantos são os pares, mas tentava preencher esse esquema com o maior número possível de detalhes. Assim, ele tentava localizar a origem da doença em lugares específicos do corpo, do sangue e da medula. Ele foi o primeiro a relacionar o cérebro com as funções psíquicas, descobrindo por dissecação. Como eu já disse, ele foi o primeiro a fazer supostamente, que certas vias sensoriais terminavam no encéfalo, uma parte do cérebro. Os senhores e senhoras devem ter percebido que aparentemente a maioria das informações contidas no texto se refere à teoria médica
E vocês não estão errados. A maioria que se sabe sobre ele está relacionado à área da medicina. Teano de Crotona, biografia. Nasceu em 542 a.C., é reconhecida como a primeira mulher matemática. Discípula de Pitágoras, Teano se destacou muito dentro da escola pitagórica, onde acabou por virar professora. Acredita-se que ela se casou com Pitágoras e que tiveram 4 filhos: Damo, Mia, Aringote, Telauges, sendo esse o último único filho homem dos dois. Acredita-se também que Teano e as filhas assumiram a escola pitagórica após a morte de Pitágoras. Teano de Crotona, pensamentos. Sobre os pensamentos dela não existe muita informação disponível, mas historiadores afirmam que seu principal trabalho relaciona-se ao princípio filosófico da doutrina do meio-termo. Teano também estudava sobre o número de ouro, que por casualidade ou não está intimamente ligado ao símbolo da escola pitagórica, o pentagrama, que representava o sigilo e o companheirismo que pregavam a união de corpo e espírito. Teano de Crotona, problema matemático. O próprio Pitágoras criou um problema matemático quando um dos admiradores de Teano veio lhe perguntar sua idade. Certo dia, admirando a beleza de Teano, o jovem questiona Pitágoras sobre a idade de Teano, ao que Pitágoras responde: Teano é perfeita e sua idade é um número perfeito. Insatisfeito com a resposta do mestre, o jovem replica: Mas, mestre, não me pode me dar mais informação? Ao que Pitágoras responde: A idade de Teano, para além de ser um número perfeito, é o número de suas exatas extremidades, multiplicado pelo número de admiradores, que é um número primo. O número é perfeito se for igual à soma dos seus divisores. Os 4 primeiros números perfeitos, 6, 28, 496 e 1000 e 8128, eram os únicos conhecidos pelos gregos antigos. O quinto número perfeito, 335 milhões, 503.336, só foi descoberto no século XVIII. Teano é perfeita, portanto tem 2 mãos e 2 pés, 4 extremidades, representados por I, a idade de Teano, e por A, o número de admiradores de Teano. Se a idade de Teano é o número das suas extremidades multiplicado pelo número de admiradores, então I igual a 4 vezes A. Como a idade de Teano é um número perfeito, é igual à soma dos seus divisores, e o número de admiradores A é um número primo. A idade será I é igual a 1 mais 2 mais 4 mais A mais 2A. Resolvendo esse sistema de duas equações, as duas incógnitas, 4 vezes A é igual a 1 mais 2 mais 4 mais A mais 2A, menor igual ou maior que 4A menos A menos 2A, igual a 1 mais 2 mais 4, menor que igual ou maior que A igual a 7. E igual a 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 2 vezes 7 igual a 28. Teano tem 28 anos e 7 admiradores. Temistocleia nasceu por volta de 600 a.C. Foi uma sacerdotisa do templo de Apolo, título de grande importância para a época. Acredita-se que ela era mestre de Pitágoras. Alguns também acreditam que talvez ela fosse até sua irmã. Alguns estudiosos da filosofia também a chamam de Aristocleia ou Teocleia. Ela também foi considerada a primeira mulher a receber o título de filósofa. Bom, assim como grande parte dos filósofos socráticos, grande parte de seus pensamentos foram perdidos ao longo da história. Então não se sabe quase nada sobre seus pensamentos. Diogênes Laércio, um estudioso romano, em sua obra A Vida e as Opiniões de Eminentes Filósofos, diz que Temistocleia foi quem ensinou a Pitágoras suas doutrinas morais e éticas. A escola itálica se destacou pelo seu racionalismo em contraste com a moderação da escola jônica. A base para suas respostas era um sim ou não. A ideia principal da escola itálica no início era apenas o ensino da matemática, mas com o passar do tempo, a escola adquiriu um novo conceito, que seria além de trabalhar apenas conteúdos matemáticos, possuiria também caráter religioso, filosófico e partilharia igualmente seus pertences.